Saudações, meu nome é F. Farias, eu sou professor e filósofo e hoje nós vamos dar continuidade à última aula. Então nós mencionamos sobre essas duas posturas epistemológicas históricas na filosofia, milenares, dogmatismo e ceticismo. Vamos primeiro fazer uma definição. Por dogmatismo nós temos aquela postura epistemológica, quer dizer, postura de obtenção do conhecimento, segundo a qual o conhecimento é possível. Ou seja, o conhecimento da verdade é possível. E por ceticismo, que era sua antagônica, são antagônicos entre si, por ceticismo, a postura epistemológica de obtenção do conhecimento, segundo a qual o conhecimento é impossível. Ok? Então, há muitos equívocos, né, tanto sobre o dogmatismo quanto sobre o ceticismo. Né? Atualmente, o vulgo e até mesmo muitos pensadores e filósofos dirão que por dogmatismo quer-se dizer aquela postura epistemológica segundo a qual aquelas filosofias, na verdade, né, que acreditam em tudo aquilo que se pareça com conhecimento, mas que seja fruto de um preconceito, em que a pessoa, o pensador, o filósofo não refletiu suficientemente, mas porque ouviu assim dos pais, são crenças que aprendeu dos pais, ou porque aquilo é aparente, mas ele não investigou profundamente e ficou com o que é superficial. Então isso seria o dogmatismo, ou seja, aquela crença preconceituosa. Certamente que isso é uma forma de dogmatismo, certamente, porque isso é uma forma de admissão de conhecimento. E o dogmatismo era justamente a postura epistemológica segundo a qual o conhecimento é possível. Então, esse tipo de crença preconceituosa é uma forma de dogmatismo, certamente, mas isso não é o dogmatismo. Porque o dogmatismo é simplesmente essa postura epistemológica que admite a possibilidade do conhecimento. Então, o conhecimento preconceituoso é uma forma de dogmatismo, sim, mas também o conhecimento não preconceituoso, mas conceituoso, aquele conhecimento fruto de reflexão, de dúvida até, em que você chega a uma conclusão e admite um conhecimento. Se você admite um conhecimento, não importa o modo, se preconceituoso ou não, se muito refletido ou não, é uma forma de dogmatismo dada a definição. Não se pode, novamente dizemos, depois de milhares de anos depois, alterar o sentido de alguma coisa de modo que seja diferente de como era em suas origens. Em suas origens, o dogmatismo era isso. Não necessariamente envolvia o preconceito. Era apenas a admissão de conhecimento, a postura epistemológica que admitia o conhecimento. Por ceticismo, que é o seu oposto, também muita gente confunde, hoje em dia, mesmo muitos filósofos e pensadores, dizendo que ceticismo seria meramente um método epistemológico de duvidar. Ceticismo, como dogmatismo, não é método epistemológico, é postura epistemológica. Né? Então, de duvidar do aparente conhecimento. Então, algo que se pareça com conhecimento, não importa o quão superficial, ou quão profundo aquela evidência é, e então o pensador, ou o examinador, ou o cientista, ele duvida daquilo. E alegam que por você duvidar, você tem a oportunidade de sempre progredir, ampliar, aperfeiçoar aquele conhecimento, portanto o ceticismo seria vantajoso. Mas veja uma razão por que isso não é ceticismo. Duas razões. Uma das razões é porque mesmo duvidando-se, né, acaba-se admitindo-se algum tipo de conhecimento, como na ciência. Né? Duvida-se daquilo que é aparente, aí a dúvida leva a mais questionamentos até chegar a algo que se satisfaça, né, ao pesquisador, ao filósofo, ao pensador. Então, admite-se o conhecimento. E uma vez que se admite o conhecimento, pela definição, pelas origens dessas duas posturas epistemológicas em filosofia, não é ceticismo, é dogmatismo, porque admitiu o conhecimento. O ceticismo absolutamente não admite conhecimento. Quem quer que estude a história da filosofia verá que, na sua origem, o ceticismo, inclusive, recomendava a suspensão de juízo. Ele não admitia qualquer conhecimento. E ele não admitia qualquer conhecimento porque o ceticismo percebia que havia nas coisas, que quase em tudo, eles pensavam que em tudo, né? Mas adiantamos que pelo menos quase em tudo, aparentemente, né,
É impossível obter prova de alguma coisa. E ante a impossibilidade de se obter prova, eles não admitiam nem aquilo que fosse o mais verossímil, que fosse o mais suspeito. Portanto, eles recomendavam a suspensão de juízo. Suspensão de juízo é não admitir nenhum tipo de conhecimento. Se você admite algum tipo de conhecimento, isso é um juízo. Então, o juízo não está suspenso. Então, isso não é ceticismo, isso é dogmatismo. Só que um tipo de dogmatismo não preconceituoso. Então, muita gente faz esses equívocos e cumpre aqui nós esclarecermos. De fato, a suspensão de juízo recomendada pelo ceticismo, e essa é a exigência de prova, que é o critério cético, não é o ceticismo, mas é o critério cético, são muito razoáveis, né? Porque entre ficarmos com aquilo que tem muitas evidências, somos induzidos a crer, é muito verossímil, ou admitirmos como fato aquilo que nós podemos provar. Claro que é melhor que nós admitamos aquilo que nós podemos provar. Porque por mais que algo seja muito mais verossímil do que o seu contrário, dentre todas as alternativas aquela seja mais verossímil, ainda pode ser que seja uma ilusão, já caso não possamos provar. Então é muito melhor, de fato, que nós fiquemos com a prova. É portanto que quando falarmos mais de nossa filosofia, de minha filosofia pessoal, eu procurarei sempre partir do critério cético. O critério cético, que é aquele critério que exige prova, ok? E ante a impossibilidade de prova, então eu julgo mais sensato ficarmos com aquilo que é mais verossímil, o critério do mais verossímil. Pode-se pensar que há muitas coisas que podem ser comprovadas, né? Se pensar assim de modo imediato, mas eu darei alguns exemplos, né? Que poderão surpreender muito de vós. Por exemplo, eu vou fazer uma afirmação e comprová-la aí. Nenhum objeto, nenhum elemento do mundo físico, nada do mundo físico, nem o mundo físico mesmo, pode ser comprovado. E agora eu darei a prova. Esse era um dos motivos pelos quais o ceticismo teve vez, o ceticismo surgiu. Por exemplo, tudo que é do mundo físico, é definido como físico, é aquilo que é imediatamente percebido pelos 5 sentidos. Ok? Visão, audição, tato, paladar, olfato. Isso é do mundo físico. Então você, por exemplo, está agora olhando para essa tela de celular ou para essa tela de computador. Então você diz, eu tenho a prova de que essa tela, de que esse computador, de que esse celular existem, porque eu os vejo. Porque eu vejo. Porém, a prova, eu vou fazer uma definição de prova, com a qual creio que vocês vão concordar. Prova é aquela informação cujo contrário ou cuja negação é impossível. Porque se o contrário daquilo que você acha que está comprovado for possível, mesmo em teoria, então aquilo não está provado. Porque pode ser de outro modo, pode ser o contrário daquilo, já que ele é possível. Mas se o contrário dele é impossível, então aquilo já está provado, porque não tem como ser de outro jeito. Então você julga, por exemplo, que tem a prova porque você vê. Porém, o contrário disso é que é possível que essa tua visão seja uma ilusão. E não há como se provar que aquilo que você vê, que aquilo que você ouve, que aquilo que você sente, ou seja, aquilo que você percebe pelos 5 sentidos, não seja uma ilusão. Como no filme Matrix, que os personagens estavam, na verdade, presos a uma grande máquina, tendo a ilusão que estavam vivendo, experimentando e percebendo aquelas coisas todas no mundo. Só que aquele mundo não era real. Em teoria, é possível que todas essas percepções sejam meras ilusões. Como não há como provar que não, portanto, nada do mundo físico pode ser comprovado. Ok? Então, dada a relevância do conhecimento de que falamos na aula anterior, nós vemos que também é relevante esse questionamento levantado pelo ceticismo e pelos primeiros céticos. Ok? Como resolver essa questão? Quem estaria com a razão? Ceticismo ou dogmatismo?
eu adiantarei que o dogmatismo está com a razão e darei as provas disso, né? Uma das provas mais memoráveis foram umas das provas mais memoráveis foram dadas pelo filósofo moderno francês René Descartes. Aquela famosa frase dele: penso, então existo. A prova se consistia do seguinte modo. Desse mesmo exemplo, você está vendo essa tela de computador ou esse celular. Você não pode provar que isso não seja uma ilusão, que essa percepção não seja uma ilusão. Mas que você percebe, isso é um fato, né? Irrefutável. Não há como, o contrário disso seria você achar que percebia isso, mas mesmo você achar que está percebendo, tendo essas percepções, já seria uma percepção. Então não teria como você não estar percebendo. Então isso já é uma primeira prova. A prova de que nós percebemos as coisas. Então pelo menos uma coisa pode ser provada no mundo, que nós percebemos as coisas. Então só isso já derruba por terra o ceticismo, que diz que nenhum conhecimento pode ser admitido porque nada pode ser comprovado. Agora Descartes já comprovou uma coisa, que nós percebemos. Na verdade, você não pode provar, nenhum de nós pode provar que nós percebemos, mas sim que cada um pode provar para si mesmo que essa pessoa percebe, e isso não é um equívoco. Porque que o outro percebe, eu tenho apenas a impressão, né? Mas aquilo que eu percebo, que eu vejo e deduzo que o outro percebeu, que ouviu quando eu chamei e atendeu, por exemplo, eu não estou percebendo por ele. Então, pode ser uma ilusão também. Mas que eu mesmo percebo, que você mesmo está percebendo, já isso você pode provar. Então, isso já seria uma primeira prova. E partindo daí, dessa prova segura, cujo contrário é impossível, ele raciocinou do seguinte modo: uma vez que eu percebo, logo eu também existo. Uma vez que o espírito humano, que é o espírito que percebe, a matéria não pode perceber nada porque a matéria é algo bruto, né? Uma vez que o espírito humano percebe, então segue-se comprovadamente que ele existe. Porque o contrário disso seria algo que não existe perceber. E seria possível, mesmo em teoria, que algo que não existe percebesse alguma coisa? Já que percebeu uma ação, como algo que não existe poderia perceber? Isso já seria impossível. Então, uma vez que a prova é aquela informação cujo contrário é impossível, e de fato é impossível que algo que não exista perceba, segue-se, portanto, comprovadamente que o espírito humano existe. Então, Descartes conseguiu provar, usando o critério cético, de maneira dogmática, duas coisas: que nós percebemos e que nós existimos porque percebemos. Na verdade, ele usou o termo pensar, né? Pensamento. Mas o pensamento é um tipo de percepção. Então, eu julgo que usar esse conceito de percepção é mais eficiente que o conceito de pensamento. Mas o conceito de pensamento também funciona como funcionou para ele. Foi o que ele utilizou, na verdade. Então, dessa forma, nós comprovamos que o dogmatismo tinha razão. De fato, o conhecimento pode ser adquirido e que o ceticismo estava equivocado ao dizer que o conhecimento é impossível. De fato, o conhecimento da verdade é possível. E mesmo conhecimentos comprovados. Talvez nem toda questão possa trazer um conhecimento comprovado. Algumas só possam trazer a admissão de algum conhecimento por ser mais verossímil, por ser mais suspeito, outras nem isso. Mas certamente muitas questões podem resultar num conhecimento comprovado, cujo contrário seja impossível. E eu, ao longo dos demais vídeos, trarei diversas provas dessas, diversos conhecimentos comprovados, e vocês mesmos verão as provas. Que curioso, né? Que os materialistas, que sempre são aquelas pessoas que creem que tudo que há no mundo é material, que não existe nada de espiritual no mundo. Curioso que os materialistas sempre tenham julgado nós espiritualistas por acreditarmos em coisas que não podíamos ver, não podíamos experimentar com nenhum dos 5 sentidos, alegando que demandavam fé, demandavam crença, demandavam superstição. Quando agora comprovamos
que são justamente os elementos materiais, aquilo que eles dizem que está comprovado, é que não podem ser comprovados. E que pelo menos 2 elementos espirituais ou metafísicos, que na filosofia são chamados metafísicos, ou seja, que são além da física, é que são comprovados. Esse sim, cujo contrário seria impossível. As percepções e o próprio espírito humano são comprovados, né? Porque mesmo as percepções, elas são espirituais, né? Um sentimento, por exemplo, claro que os sentimentos eles envolvem hormônios, os quais são físicos. Mas se você retira um hormônio numa seringa, enquanto ele está na seringa, ele não é um sentimento, já que não tem ninguém sentindo. Mas quando injeta-se esse hormônio em alguém, no corpo de um espírito que tenha um espírito que não esteja morto, então essa pessoa sente o hormônio, logo o hormônio não é o sentimento. O sentimento logo é algo espiritual. Portanto, é curioso, né? Que agora nós comprovamos que é o materialista e não o espiritualista que demanda fé, crença e superstição por acreditar em coisas que não podem ser comprovadas, a saber, todos os supostos elementos do mundo físico.